Olá, graça e paz. Essa reflexão de hoje é em João capítulo 4, versículo 29. Vamos retornar àquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana para extrairmos dali alguma lição que possa nos ajudar na nossa edificação e no nosso crescimento espiritual. O texto nos diz o seguinte: Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Interessante este texto. Eu quero fazer uma pergunta para você. Será que é possível nós identificarmos algum sinal na vida de um cristão que demonstrem ou que demonstra que ele é verdadeiramente um convertido? A Bíblia nos diz que sim. Na verdade, a Bíblia aponta vários sinais. E um deles é este que nós observamos aqui neste texto. Quero trazer à sua memória algo que provavelmente aconteceu quando você era criança. Lembra quando você ganhava um brinquedo novo do seu pai? Qual era a sua primeira atitude? A primeira atitude era você queria porque queria mostrar aquele brinquedo novo para o seu coleguinha, não é? Queria que todo mundo soubesse agora, todo mundo visse a sua alegria de ter recebido um brinquedo novo. Algo semelhante ocorre na vida do cristão, do novo convertido. Ele sente o impulso, ele sente uma motivação interior que o leva, que o impulsiona, que o constrange, como Paulo diz, a anunciar a boa nova, a proclamar a mensagem que o alcançou, a compartilhar com os seus amigos aquilo que está acontecendo no seu interior. Nós vemos isso, por exemplo, na vida de André, irmão de Pedro. Quando André é alcançado, é chamado por Jesus, quando ele conversa com Jesus, ele então vai e encontra, a primeira pessoa que ele encontra é o seu irmão, e ele, ao encontrar o seu irmão, ele fala de Jesus. Algo semelhante acontece também com Filipe. Quando ele ouve Jesus, ele vai ao encontro do seu amigo Natanael, e a primeira coisa que ele fala, ele diz: olha, achamos o Messias, achamos aquele de quem Moisés escreveu, achamos o Messias, sabe? Então aquele que passou pelo novo nascimento, um dos sinais que demonstram isso é esse impulso, essa vontade de proclamar essa boa nova também aos seus amigos. E é isso que acontece com essa mulher. Observe que a prioridade inicial dela não era esta. A prioridade inicial dela era pegar água para saciar sua sede. Quando Jesus começa a falar de água para ela, ela ainda não está entendendo o que Jesus está falando. Ela está presa ainda no mundo material. Jesus está falando de verdades espirituais. Ela presa no mundo material, no seu egocentrismo. E aí até que ela começa a entender, depois de Jesus confrontá-la com o seu pecado. Não há conversão, queridos, sem consciência de pecado. Então, depois de Jesus confrontá-la com o seu pecado, ela então percebe que Jesus é de fato um profeta, que Jesus é o Messias. E agora ela, ao ser alcançada por essa graça, algo acontece no seu interior. Algo acontece no seu interior que a sua prioridade muda. A sua prioridade agora não é mais pegar água do poço. Isso fica claro nesse texto que nós lemos, porque o cântaro, que era o instrumento de carregar água, de transportar água, ela deixa, olha o que o texto nos diz, quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde e vede o homem que me disse tudo quanto tenho feito, será porventura este o Cristo? A prioridade daquela mulher, da vida daquela mulher mudou no momento que ela foi transformada pela mensagem do Evangelho. Ela já não busca mais os seus próprios interesses. Aquela mulher egoísta, egocêntrica, aquela mulher que tinha uma conduta extremamente reprovável, agora ela está proclamando o Evangelho. Abandona as suas prioridades e agora prioriza o reino. Você é cristão? Qual tem sido a prioridade da sua vida? Quais têm sido as prioridades na sua vida? A prioridade na vida de todo cristão, querido, tem que ser o reino.
tem que ser a mensagem do Evangelho. Se isto não for prioridade na sua vida, é um forte indicativo de que você ainda não passou pelo novo nascimento. Ou pode ser um forte indicativo de que você não passou pelo novo nascimento. O próprio Jesus falando lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 33, ele diz, olha, buscai em primeiro o seu reino e a sua justiça e as demais coisas, ou seja, as suas necessidades pessoais, os teus anseios, eles serão acrescentados, eles serão resolvidos, mas prioriza o reino. É a lição que esta mulher nos ensina. Ela abandona o seu cântaro, que era um instrumento de carregar água para saciar a sua sede, para satisfazer a sua necessidade imediata. Ela agora abandona isso e vai proclamar o Evangelho. Troca a prioridade. Troca de prioridade. Prioriza o reino. Que Deus em Cristo nos abençoe.